Já fizeste tudo o que te disseram, mas por dentro sentes que estás no mesmo lugar. Cursos, livros, meditação, terapias, afirmações, rituais. Já tentaste 7 técnicas e ainda assim nada muda. Talvez não seja por falta de ação, mas por excesso. E no fundo, não estás a confiar no processo. Neste episódio vamos falar sobre o modo fazer sem parar, o cansaço de tentar curar a todo custo e como o verdadeiro clique muitas vezes nasce no silêncio, com presença, com confiança e com menos pressão. Porque às vezes o que falta é mesmo parar e ouvir. Olá, alma desperta, dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Hoy te voy a hablar do síndrome do cansaço de quem já fez de tudo. Se estás a fazer tanta coisa e ainda assim sentes que nada muda, talvez o convite não seja fazer mais, mas ser mais contigo. Quando estás naquele ponto de saturação que já não sabes o que mais experimentar. Quando tudo parece funcionar para os outros, menos para ti. Vivi isto tantas vezes. E isto traz aquela sensação de frustração, de comparação e de dúvida. Será que algo em mim está estragado? Chegas a um ponto em que, se alguém te sugerir mais um curso de Reiki, uma terapia energética ou uma prática de respiração alquímica inversa, tu só queres sentar-te e comer uma bolachinha com recheio no vazio. Muitas vezes esta estagnação vem de resistências inconscientes, sejam elas do teu subconsciente porque acha que é perigoso, do teu ego porque tem medo ou quer proteger-te de algo e às vezes até mesmo da tua criança interior ou de um passado ressabiado. Acontece. Mas às vezes este esforço também vira autossabotagem disfarçada. E isto acontece quando entramos num modo de fazer sem parar, como forma de evitar sentir. Quando estamos nesta busca constante por resolver tudo, o que nós estamos a fazer, na verdade, é a tentar controlar. Queremos controlar o problema em vez de olhar para ele olhos nos olhos, com amor, com compaixão. E isto, minha alma, desperta, é resistência camuflada. A mente quer provas e resultados, mas a tua alma precisa, na verdade, de tempo. Fazer sem pausas é também muitas vezes o medo camuflado da produtividade, aquela voz muito profunda em nós que nos diz que se não atuamos, se não fazemos, não merecemos andar por aqui. Portanto, temos de dar ao litro, temos de ir à exaustão, temos de nos esforçar, temos de ir ao limite, sempre ao máximo. O que estamos a fazer é colocar 12 bolos num forno a 180 graus e estamos a abrir a portinha a cada 5 minutos para ver se estão prontos. E não vai acontecer. A única coisa que vai acontecer é que vais queimar a massa. Então, de onde é que vem esta pressa de cura, esta pressa espiritual, estas expectativas irrealistas? Porque no fundo são irrealistas. Vou-te dar o meu exemplo, porque eu também já o fiz. Almicamente falando, eu sou muito veloz. Quero tudo para ontem. Quero tudo para ontem e quero tudo rápido. E como tal, parte do meu caminho, da minha aprendizagem, tem sido a paciência. Aprender a ter paciência e a respeitar o meu tempo e o meu ritmo humanos. Entre uma sessão de limpeza e outra de integração, eu esquecia-me de viver. Eu achava que se meditasse numa posição de lótus, tempo suficiente, a iluminação vinha tipo notificação push. E quando vinha o ego e as sombras, em vez de fazer shadow work, trabalho de sombras, com tempo, com permissão, parecia que estava num shadow employment, a trabalhar para a minha cura como se estivesse sempre a bater o ponto. Não funciona assim. Não. E depois comecei a achar que o que me faltava eram mais ferramentas.
E a verdade é que eu cheguei a um ponto em que tinha tanta técnica para desbloquear que mais parecia um canivete suíço emocional. Mas nem sempre o que nos falta é mais de alguma coisa. A verdade é que eu já estava a fazer mais processos do que o próprio Windows 11, que faz uma data deles, e ainda assim continuava a crashar. E finalmente percebi que precisava de parar e respirar. E ao fazer isto, conheci uma paciência que traz com ela confiança, respeito pelo meu próprio processo e período de integração, de confiança na vida, de confiar de que a vida está a correr exatamente como tem de correr, e com isto integrado, na verdade, houve um peso enorme que saiu, porque eu percebi que não precisava de estar neste modo on fire, que é para onde vou naturalmente, mas eu não preciso de fire para fazer acontecer. Portanto, percebi que posso relaxar e deixar fluir como a água do rio, porque eu sei que quando for o momento certo, tudo vai fluir de forma natural. Portanto, eu deixei de forçar, eu deixei de tentar apressar o que quer que seja, e se estiver num momento menos luminoso, sento-me com ele e observo o que é que eu posso aprender daqui. O que é que eu posso descobrir mais sobre mim com esta experiência? O que é que isto me está a tentar mostrar? E isto, minha alminha desperta, faz com que eu me ame, com que eu me respeite, com que eu me perdoe e com que eu me aceite cada vez mais. Quando a vida te lança um desafio, e às vezes são desafios daqueles grandes, é um convite a fazer um caminho, uma jornada, um trabalho profundo que na verdade tem o potencial de mudar a tua vida para sempre. E sim, no teu processo vais ter alguns saltos quânticos de fim de semana, mas com eles também vêm depois momentos mais lentos de integração. E está tudo bem, tudo está certo. Porque quando criamos expectativas de cura rápida, sem integrar e honrar as camadas, quando nos comparamos ou quando comparamos a nossa vida com a jornada de outros, o que estamos a fazer é afastar-nos do nosso caminho. A ânsia de curar tudo, faz-nos esquecer de que há feridas que só fecham quando deixamos de lhes mexer. E tu não estás nunca, nunca, nunca a regredir. Nunca. Estás apenas a chegar a outra camada e às vezes só estás a germinar. E uma flor precisa de nutrientes, precisa de água, precisa de terra, precisa de sol para florescer. Portanto, não te estou a convidar a desistir, estou-te a convidar a permitir. Não te estou a convidar a parar, estou-te a convidar a voltares a ti. A cura precisa de espaço, e eu já falei do vazio, porque efetivamente o vazio é aquele terreno fértil, porque parece que nada está a acontecer, mas está. E a não ação consciente, aquele momento em que te permites parar, estar e ser, não é desistência, é confiança. E a presença é mais poderosa do que, 100 checklists espirituais que possas fazer. Lembra-te da lagarta e confia, porque ela também acha que vai morrer e depois vira uma borboleta com glitter nas asas. Como é que podes saber se estás a forçar ou se estás a fluir? O primeiro que vais notar é que o corpo te vai dar sinais. Tensão, cansaço, frustração, inflamação, dor. O corpo vai falar contigo. Depois observa-te com curiosidade, como se observasse uma amiga ou um desconhecido. Estás a agir com intuição ou com desespero? Qual é o combustível que está a alimentar esse teu movimento? O que é que motiva essa tua ação? E depois o desafio final. Faz uma pausa de 3 dias sem fazer niente, nada, só escutar-te. O que é que emerge? Desespero? Culpa? Ansiedade? Vazio? Mais inflamação? O teu caminho não precisa de pressa, precisa de ti, inteira, inteiro, presente, entregue. E às vezes o que falta não é mais uma ferramenta ou mais uma sessão. É espaço e tempo para que tudo aquilo que tu já fizeste possa finalmente integrar-se e florescer.
Se sentes que já fizeste de tudo e mesmo assim continuas no mesmo lugar, que eu sei que não estás, mas podes sentir que estás, talvez o teu corpo esteja a pedir menos esforço e mais presença. Se precisares de alguém para te lembrar do teu próprio ritmo sagrado, volta a este episódio ou envia-me uma mensagem. Estou aqui. Agora é o teu momento de reflexão, portanto, finito. Está atenta às tuas emoções, àquilo que te motiva, àquilo que te move, presente com os sinais do teu corpo, sempre. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abracinho com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo é energia.